Reset, o grande reinício de nossas vidas. Certamente um bom número de nós está ciente de que as pessoas que dirigem nosso governo não são as pessoas que realmente controlam os assuntos políticos e econômicos internos e externos. Isso levou muitos a buscar a verdade na imprensa alternativa, aqueles redatores de boletins informativos que, como eu, procuraram, mas nem sempre encontraram o que está deixando os Estados Unidos com uma doença terminal. Procure e encontrará, nem sempre foi o caso com este grupo. O que descobrimos foi que as pessoas caminham em grande escuridão, principalmente sem se importar em descobrir para onde seu país está se dirigindo, firmes na crença de que tudo sempre estará lá para eles. Essa é a forma como o maior grupo da população mundial foi manipulado para reagir, e sua atitude joga diretamente nas mãos do governo secreto. Frequentemente ouvimos falar de eles fazendo isso ou aquilo. Eles parecem literalmente conseguir escapar impunes de um assassinato. Eles aumentam os impostos, mandam nossos filhos e filhas para morrerem em guerras que não beneficiam nosso país. Eles parecem acima de nosso alcance, fora de vista, frustrantemente nebulosos quando se trata de agir contra eles. Ninguém parece ser capaz de identificar claramente quem eles são. Em 30 de abril de 1981, escrevi uma monografia revelando a existência do Clube de Roma, o identificando como um comitê de 30 mil entidades subversivas. Essa foi a primeira menção de ambas as organizações nos Estados Unidos. Muitas das previsões feitas naquele artigo de 1981 desde então se cumpriram, como o desconhecido Felipe González, se tornando primeiro-ministro da Espanha, Mitterrand, sendo devolvido ao poder na França, a queda de Giscard d'Estaing e Helmut Schmidt, o retorno ao poder do nobre sueco e do Comitê de 300, Olof Palme, a anulação da presidência de Reagan e a destruição de nossas indústrias siderúrgica, automotiva e habitacional em termos de pós-industrial, com a ordem de crescimento zero emitida pelo Comitê dos 300. O que é, na verdade, uma conspiração aberta contra Deus e o homem, que inclui escravizar a maioria dos humanos deixados nessa terra depois que guerras, pragas e assassinatos em massa acabaram com eles. Não está tão bem escondido assim. Na comunidade de inteligência é ensinado que a melhor maneira de esconder algo é colocá-lo bem à vista. Como exemplo do exposto, quando a Alemanha quis esconder seu novo avião de combate Messerschmitt, premiada em 1938, a aeronave foi exposta no Paris Air Show. O governo secreto paralelo de nível superior não opera em porões úmidos e câmeras subterrâneas secretas. Ele se coloca à vista de todos na Casa Branca, no Congresso e no número 10 da Downing Street e nas casas do Parlamento. É semelhante àqueles estranhos e supostamente assustadores filmes de monstros, onde o monstro aparece com feições distorcidas, cabelos longos e dentes ainda mais longos, rosnando e babando por todo lugar. Isso é uma distração. Os verdadeiros monstros vestem ternos executivos e dirigem para o trabalho no Capitólio em limusines. Esses homens estão bem à vista. Esses homens são servos do governo único mundial, a nova ordem mundial. O presidente Bush não parece um servo zeloso do governo paralelo de nível superior, mas não se enganem, ele é tanto um monstro quanto os horrores encontrados nos filmes de terror. Parem por um momento e considerem como o presidente Bush ordenou o assassinato brutal de 150 mil soldados iraquianos em um comboio de veículos militares carregando bandeiras brancas no caminho de volta ao Iraque sobre as regras da Convenção de Genebra de desligamento e retirada acordadas. Imagine o horror das tropas iraquianas quando, apesar de agitarem suas bandeiras brancas, foram derrubadas por aeronaves americanas. Em outra parte da frente, 12 mil soldados iraquianos foram enterrados vivos nas trincheiras que ocuparam.
Não é monstruoso no verdadeiro sentido da palavra? Pois é, essa verdade não se encontra na mídia convencional. De onde o presidente Bush recebeu ordens para agir dessa maneira monstruosa? Ele as obteve do Instituto Real de Assuntos Internacionais, a RIIA, e recebeu seu mandato do Comitê dos 300, também conhecido como os Olimpianos. Como veremos, mesmo os olimpianos não escondem o rosto. Eles costumam fazer um show que poderia ser comparado ao Paris Air Show, mesmo quando os aficionados por conspiração gastam seu tempo em busca infrutífera dos lugares errados e na direção errada. Observe como a rainha Elizabeth II realiza a abertura cerimonial do Parlamento Britânico. Ali à vista de todos está o chefe do Comitê dos 300. Você já testemunhou a cerimônia de posse de um presidente dos Estados Unidos? Ali à vista está outro membro do Comitê dos 300. O problema é apenas percepção. Cita a profunda declaração do profeta Oséias, que se encontra na Bíblia cristã. Meu povo perece por falta de conhecimento. O cientismo está na raiz da tecnocracia e do transhumanismo, indicando que a revolução travada contra o mundo é de natureza religiosa. Historicamente, todas as guerras religiosas terminaram por pura força e dominação total. O slogan popular hoje é "Acredite na ciência", e é frequentemente usado como uma arma contra as pessoas que rejeitam não a ciência em princípio, mas sim uma ou outra proposição científica proeminente, seja sobre a vacina atual, mudanças climáticas, nutrição, baixo teor de gordura versus baixo teor de carboidratos, para mencionar uns poucos. Meu propósito aqui não é defender ou negar qualquer posição científica em particular, mas questionar um modelo de ciência a partir do qual os mais declarados crentes da ciência parecem trabalhar. Seu modelo faz com que a ciência pareça quase idêntica ao que eles entendem por e atacam como religião. Se for esse o caso, não devemos os ouvir quando nos dão sermões sobre dar ouvidos à ciência. O problema mais claro para acreditar na ciência é que não ajuda em nada quando cientistas bem credenciados, isto é, especialistas de boa fé, são encontrados em ambos ou todos os lados de uma dada questão empírica. Partes dominantes da intelectualidade podem preferir que não saibamos disso, mas existem especialistas dissidentes em muitas questões científicas que alguns alegremente declaram como resolvidas por um consenso, isto é, além do debate. Isso é verdade em relação à natureza precisa e às prováveis consequências da mudança climática e aos aspectos da epidemia atual e sua vacina. Sem evidências reais, os dissidentes credenciados são frequentemente criticados como tendo sido corrompidos pela indústria e com a fé tácita de que os cientistas que expressam a posição estabelecida são puros e incorruptíveis. É como se a busca por dinheiro do governo não pudesse, por si só, enviesar a pesquisa científica. Além disso, ninguém, nem mesmo os cientistas, está imune ao pensamento de grupo e ao viés de confirmação. Portanto, o coro "Acredite na ciência" não dá aos rebeldes credenciados nenhum aviso, a menos que seja para os difamar. Aparentemente, sob o modelo de ciência dos crentes, a verdade desce de um Monte Sinai secular. Seria o Monte Ciência? Graças a um conjunto de cientistas ungidos, essas declarações não devem ser questionadas. Os dissidentes podem ser ignorados porque estão fora dos eleitos. Mas como os eleitos alcançaram sua posição elevada? Frequentemente, mas nem sempre, era por meio do processo político. Por exemplo, nomeação para uma agência governamental ou concessão de bolsas de prestígio. Pode ser que um cientista simplesmente tenha conquistado a adoração da intelectualidade progressista porque seus pontos de vista se alinham facilmente com uma agenda política específica. Mas
Isso não é ciência, é religião. Ou pelo menos é o estereótipo de uma religião que os crentes da ciência se opõem em nome do iluminismo. O que ela produz é dogma e com efeito acusações de heresia. Na ciência real não existe nenhum eleito e nenhuma ciência em cima do monte. A ciência real é um processo árduo de hipóteses, teste público, tentativa de replicação, formação de teoria, dissidência e refutação, mais refutação e revisão, talvez, e confirmação também. Esse é um processo interminável, como obviamente deve ser. Quem sabe o que está na próxima esquina? Nenhuma questão empírica pode ser declarada resolvida por consenso de uma vez por todas, mesmo que com todo o tempo uma teoria tenha resistido a desafios competentes o suficiente para garantir alto grau de confiança. É verdade que em um mundo de recursos escassos, incluindo tempo, nem todas as questões podem ser perseguidas, então escolhas devem ser feitas. O poder institucional de declarar questões resolvidas por consenso abre a porta para todos os tipos de dano que violam o espírito da ciência e potencialmente prejudicam o público financeiramente e de outra forma. O estranho é que os que acreditam na ciência às vezes mostram que entendem a ciência corretamente. Alguns ateus famosos, por exemplo, usam o modelo correto de ciência quando insiste com as pessoas religiosas que nunca podemos alcançar a verdade absoluta, com o que eles querem dizer que a infalibilidade está além do alcance. Mas eles logo esquecem esse princípio quando se trata de suas próprias proposições científicas preferidas. Então, de repente, eles soam como as pessoas que estavam atacando na hora anterior. Outro problema com os dogmáticos crentes na ciência é que eles presumem que a política governamental adequada, que é uma questão normativa, flui perfeitamente da ciência, que é uma questão positivista. Se alguém conhece a ciência, então sabe o que todos deveriam fazer. Ou assim pensam os dogmáticos científicos. É como se os cientistas fossem excepcionalmente qualificados em virtude de sua experiência para prescrever a melhor resposta de política pública. Mas isso é totalmente falso. A política pública trata de julgamento moral, trocas e o uso justificável da coerção. Os cientistas naturais não têm conhecimento exclusivo sobre esses assuntos, nem são capazes de tomar as decisões certas para todos. Quando os cientistas médicos aconselharam o bloqueio da atividade econômica por causa da pandemia, eles não estavam falando como cientistas, mas como moralistas, vestidos de cientistas. Como esses cientistas poderiam ter levado em consideração todas as graves consequências de um bloqueio? O padrão psicológico, doméstico, social, econômico, etc. O que qualifica os cientistas naturais a decidir que as pessoas que precisam de rastreamento para câncer ou doenças cardíacas devem esperar indefinidamente, enquanto as pessoas com uma doença oficialmente designada não precisam? Os políticos emitem as proibições formais, mas seus consultores científicos fornecem credibilidade aparente. Então aqui está a distinção relevante. Embora devamos favorecer a ciência, devemos rejeitar cientificismo, e especialmente o cientismo. A crença errônea de que as únicas perguntas que valem a pena serem feitas são aquelas passíveis de uso dos métodos das ciências naturais e, portanto, todas as perguntas devem ser reformuladas apropriadamente ou descartadas como jargões. F.A. Hayek, em A Contra-Revolução da Ciência, definiu o cientificismo como a imitação servil do método e da linguagem da ciência. Eu gosto de como o filósofo Gilbert Ryle colocou o conceito de mente. Os físicos podem um dia ter encontrado as respostas para todas as questões físicas, mas nem todas as questões são questões físicas. As leis que eles encontraram e encontrarão podem, em certo sentido do verbo metafórico, governar tudo o que acontece, mas não ordenam tudo o que acontece.
Na verdade, eles não ordenam nada do que acontece. As leis da natureza não são fiats. Então, como devemos viver, não é uma daquelas questões para as quais os cientistas naturais são especialmente qualificados para responder, mas certamente vale a pena perguntar. Um dos grandes críticos do cientificismo foi Thomas Szasz, MD, que dedicou sua vida a lutar contra a cruzada da profissão médica e especialmente da psiquiatria, para reformular as questões morais como questões médicas e, assim, controlar as pessoas em nome da ciência desinteressada. A maioria das pessoas não está qualificada para julgar a maioria das conclusões científicas, mas está qualificada para viver em suas vidas de maneira razoável. Eu estou muito confiante de que a Terra é uma esfera e que uma molécula de água é composta de 2 partes de hidrogênio e 1 parte de oxigênio. Mas eu não sei como confirmar essas proposições. Portanto, todos nós precisamos confiar nas autoridades científicas e médicas, não no sentido de poder, mas de especialização e reputação. Entretanto, devemos também lembrar que as afirmações empíricas dessas autoridades são revogáveis, isto é, eles estão em princípio abertos à refutação, isto é, o processo científico. Como John Stuart Mill apontou na Liberdade, mesmo um dissidente que mantém uma visão comprovadamente errada sobre uma questão pode saber algo importante sobre aquela mesma questão que foi esquecida. Para nosso risco, calamos as pessoas ou as acusamos de heresia, mas isso é dogma, não é ciência. Pois é, vivemos momentos complicados e é por conta disso que eu te ofereço 4 aulas ao vivo, totalmente gratuitas. Para você poder assistir e participar fazendo perguntas, é necessário se inscrever no link sinalizado. Veja agora mesmo quais serão esses incríveis temas de aula. Aula 1. A guerra psicológica contra a humanidade. Do ponto de vista militar, para se ganhar uma guerra, a estratégia deve considerar fortemente o uso de guerra psicológica, especialmente visando gerar o medo e enfraquecer o inimigo. Desde a origem da história humana, essa estratégia vem sendo usada, com grande êxito, pois a massa tende a não querer entender ou aceitar, para o seu próprio conforto mental, que grupos, organizações nacionais e supranacionais estão em guerra contra a humanidade. Esta primeira aula visa esclarecer e trazer à luz o que já aconteceu e o que está acontecendo agora mesmo conosco. Aula 2. O reset de todo o conhecimento, Fahrenheit 451. Temos visto constantemente notícias sobre o reset da internet e, portanto, o alto risco de perdermos todos os dados, os mais recentes e os de toda a nossa história humana. Será que isso é possível? Quem teria interesse de zerar o conhecimento do homem? Algo semelhante já aconteceu antes? Nessa aula 2, utilizaremos a resenha do livro original e filme de 2018, Fahrenheit 451, para elucidar plenamente o tema, visando uma fácil compreensão. Aula 3. Cientismo, a tecnocracia e a nova religião. O slogan popular hoje é "Acredite na ciência", e frequentemente usado como uma arma contra pessoas que rejeitam não a ciência em princípio, mas sim uma outra proposição, ditas científicas por grupos com interesse de controle, que por sinal dominam e criam seus cientistas, institutos de pesquisas, empresas, fornecendo as verbas para tal. O cientismo está na raiz da tecnocracia e do transhumanismo, indicando que a revolução travada contra o mundo é de natureza religiosa. Historicamente, todas as guerras religiosas terminaram por pura força e dominação total. Aula 4. Para quem é e para quem não é o curso Reset. Esta última aula está preparada especialmente para responder o máximo possível de perguntas do público, contemplando uma rápida apresentação sobre o que é e o que contém o conteúdo o curso Reset, o grande reinício de nossas vidas. Assim, prepare as tuas perguntas para que possamos conhecer muito mais sobre os temas do curso. Essas aulas serão incríveis, portanto, clique no link sinalizado e se inscreva para não perder nadinha. Eu vou te enviar as informações por e-mail. Até lá!